nenhuma arma forjada contra ti prosperará. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Vamos meditar em cima dessa escritura no dia de hoje. Todos sabemos que nós humanos não gostamos de ser julgados ou criticados. Nessa palavra diz que nós devemos mostrar a quem nos julga que o mesmo está errado. Mas como nós vamos mostrar para essas pessoas que nos julgam e nos criticam que elas estão erradas? Sabemos que se estressar, se autodefender ou retribuir uma ofensa não vai adiantar nada. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi insultado, ele não ofereceu insulto em troca. Quando Jesus foi abusado, ele não abusou de volta, mas ele confiou e entregou todas as coisas àquele que julga com justiça. Aqui é o ponto de partida da maneira como nós mostramos para aqueles que nos julgam e criticam de que eles estão errados sobre nós. Nós devemos mostrar isso se comportando de uma maneira piedosa, ao invés de dar o troco na mesma moeda, como muitos fazem. Todo o mal e todas as coisas ruins que acontecem, a fonte de tudo isso vem de uma entidade que a Bíblia chama de diabo, Satanás ou maligno, enganador e assim por diante. Nós não gostamos de falar sobre o diabo, mas quem é que gosta de falar sobre ele? Não podemos esquecer que ele existe, nem esquecer que também existe um mal. A primeira coisa que se deve fazer quando alguém julga e critica você é orar por essas pessoas, pois elas precisam de compreensão. A própria Sagrada Escritura diz que da mesma forma que julgamos, seremos julgados. Portanto, lembre-se, sempre que, se você quiser que os benefícios da Bíblia funcionem para você, obedeça às ordens dessas Escrituras para receber tais benefícios. Às vezes, percebemos que não estamos obedecendo às ordens de Deus. Isso mostra também que estamos afastados dele e precisamos voltar. Qualquer pessoa que tenha um relacionamento real com Deus, ela vai mudar de pouco a pouco, de glória em glória. Você não pode apenas nascer de novo e nunca mudar, e ficar da mesma maneira, pois você tem Cristo Jesus vivendo em você, e você simplesmente não pode estar confortável com esse tipo de estilo de vida. No final do versículo diz: esta é a herança dos servos do Senhor. Os servos do Senhor, que são citadas na palavra, possuem essa herança e realmente podem acreditar que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Os servos do Senhor hoje são filhos e são exclusivamente aqueles em que o servo ideal, Jesus, é reproduzido. E isso significa apenas que nós precisamos ter seriedade em nossos compromissos e na nossa caminhada com Deus. Deixa Deus sempre fazer o trabalho que Ele quer fazer em sua vida. Se existe alguma área em sua vida que você realmente ainda não se dispôs a abrir para Deus, por que não tomar essa decisão hoje e declarar a Deus para que Ele entre em qualquer área da sua vida na qual Ele quiser entrar? Que tal declarar para Ele que nenhuma parte de sua vida ficará fechada, estará fechada para Ele,
nenhum assunto estará omisso mais. Nós devemos acreditar fielmente, pois é a verdade que o plano de Deus para nós é melhor do que o nosso próprio plano para nós mesmos. Satanás nos quer irritados, cheios de falta de perdão e amargura, fazendo com que ataquemos todas as pessoas que nos feriram. E não há uma pessoa que está aqui me escutando que não foi ferida por alguém um dia. Satanás quer que nós sejamos divididos, pois ele ama uma divisão. Ele adora destruir as famílias, destruir casamentos e amizades. E nós temos que ser muito sábios e ver o que o inimigo está fazendo e dizer: não, eu não quero fazer parte disso aqui. Que tal receber uma promessa quádrupla de paz, justiça, segurança e triunfo sobre a oposição? Esta promessa é para aqueles que são sérios cristãos. Nós devemos entender que estamos em uma guerra e precisamos relembrar isso de vez em quando. Se você não acredita que estamos em uma guerra, deixe-me ler 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 e 4. Porque andando na carne, não militamos a nossa guerra segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Devemos lembrar que temos armas espirituais, a palavra de Deus e o nome de Jesus. Se você ler a Bíblia, do início até o final, esta guerra já foi ganha. No entanto, há muitas batalhas para se ganhar uma guerra. E mesmo que alguém ganhe uma guerra, eles não necessariamente vencem todas as batalhas, pois às vezes não lutam da forma correta. Aprenda a ganhar todas as suas batalhas, para que o inimigo não tenha nenhum tipo de alegria em derrotar você. Jesus diz que veio para que pudéssemos desfrutar das nossas vidas. Então aproveite sua vida, não apenas sobreviva. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O diabo quer nos manter ignorantes. Isso significa sem instrução. Ele não quer que sejamos conscientes dele ou percebamos aquilo que ele está fazendo. Ele quer manter todos e tudo no escuro. Nós precisamos usar a autoridade que temos como pessoas que acreditam em Cristo. Satanás tem poder, mas você tem algo que ele não tem. Você tem poder e autoridade. O fato de termos essa autoridade e sermos filhos de Deus não significa que nada poderá vir contra nós, mas significa que não pode nos fazer nenhum dano permanente em longo prazo. Temos que manter nossa confiança em Deus. Em João capítulo 16, versículo 33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu, Vinícius Leandro, já passei por diversas tribulações em minha vida, mas hoje estou aqui firme, trazendo esta mensagem para vocês, pois foi a fé através de Cristo Jesus que me manteve de pé. A paz é uma das coisas mais poderosas que nós temos à nossa disposição. E em João 14, 27, Jesus disse que a paz era a nossa herança. Temos que entender que em nossas vidas devemos ser parceiros de Deus. Ele sempre faz a sua parte
e nós sempre temos a nossa parte para fazer. E é muito importante que nós aprendamos isso. Nós temos o hábito de pensar que Deus tem que fazer todas as coisas para nós. Tudo é Deus que tem que fazer. E não é bem assim. Nós somos parceiros com Ele e isso é um privilégio que nós temos. Ele vive em nós, estamos nele e Ele está em nós. E estamos aqui para trabalhar juntos, unidos como parceiros. Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá graça, a força, a habilidade. Não somos nada sem Ele, mas nós podemos ter tudo através dele. E Ele deseja que façamos isso para a sua honra e sua glória. A vida pode ser incrível quando você percebe que todos os dias você está em parceria com Deus. As obras da carne são diferentes das obras de Deus. Devemos fazer as obras de Deus e devemos trabalhar através da graça dele. Precisamos evitar as obras da carne a todo custo. Precisamos nos afastar de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que vai contra os princípios da fé. Todos nós temos fé. E quando depositamos toda essa fé, por menor que seja, em Deus, as coisas começam a se encaixar em nossa vida. A dificuldade poderá surgir, mas não irá nos consumir. Quando reconhecemos que somos totalmente dependentes de Deus e que caminhar com Ele é como se tivéssemos um guia totalmente experiente conosco, temos aí a chave para seguir nos planos perfeitos dele e escapar de todo o mal. Tenha consciência que Deus vive em você através do Espírito Santo e Ele vai ser seu guia rumo às promessas. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará se a sua fé for depositada 100% em Deus, se você obedecer todas as suas diretrizes. Tudo deve ser por Deus, com Deus, através de Deus, para Ele, por Ele e através dele. Sem Ele não podemos fazer nada. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Deus, depositamos toda a nossa fé em Ti, por menor que possa parecer. Sabemos que dificuldades virão, mas estamos prontos para qualquer desafio. Somos dependentes de Ti, Pai. E sabemos que o Espírito Santo será o nosso grande guia nessa jornada de vitória. Nenhuma arma contra nós prosperará. Seremos obedientes às suas diretrizes. Tudo por Ti, através de Ti e para Ti. Te amamos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 e 4 diz: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Que palavra, meus irmãos e irmãs, glória a Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa,
Seus discípulos ficaram em Jerusalém, esperando a chegada do Espírito Santo. Naquela época, muitos judeus moravam em outros países, mas visitavam Jerusalém todos os anos para celebrar o Pentecostes, uma festa judaica instituída por Deus para comemorar a colheita. A festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E foi exatamente naquele dia, no domingo de manhã, que o Espírito Santo desceu como um vento muito forte e línguas de fogo, e os discípulos começaram a falar em outras línguas que não conheciam. Os judeus de outros países ficaram surpreendidos, porque cada um ouvia a mensagem de Deus na língua de seu país. Então Pedro pregou o evangelho para aquela multidão, e nesse dia 3.000 pessoas se converteram. Esse fenômeno sobrenatural não deixou dúvidas de que o Espírito Santo havia descido à terra, mas não foi este sinal que marcou a vida dos que eram transformados pela mensagem do evangelho. À medida em que a comunidade de cristãos aumentava, eles se tornavam cada vez mais unidos, a ponto de abrirem mão de suas posses em favor uns dos outros. Veja o que a Bíblia diz em Atos 4:32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. A maior característica da pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo é que ela se torna parecida com Jesus. Ela deixa de se preocupar somente com ela mesma e abre mão de seus direitos e das suas coisas para cuidar do próximo. O próprio Jesus disse que esse seria o diferencial dos seus discípulos, quando disse em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O amor é a verdadeira marca de quem tem o Espírito Santo, pois nós não somos capazes de amar as pessoas como a nós mesmos, e é ainda mais difícil amar o próximo como Jesus nos amou. Por isso, quando um cristão se desapega das coisas deste mundo e abre mão de status, de reconhecimento, de bens materiais em favor do próximo, mostra que ele realmente foi transformado pelo Espírito Santo, porque sem ele é impossível ter esse tipo de atitude. Como disse o apóstolo Paulo, você pode falar em línguas estranhas, pode fazer milagres e conhecer todos os mistérios de Deus, mas se não tiver amor, isso não vale nada. 1 Coríntios 13. Por isso busque desenvolver essa marca do Espírito Santo, que é o amor. Peça a Ele para te dar mais poder para amar aos outros do que poder para fazer sinais sobrenaturais. O amor ao próximo é o verdadeiro milagre que devemos buscar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus querido, que esta mensagem toque profundamente nos corações das pessoas que a ouvirem. Que o amor, Senhor, seja o foco principal de cada um deles. Muitos pedem dons do Espírito, Pai, mas que eles entendam que o principal é o amor. Espírito Santo,
Que o amor seja a sua principal marca nos corações dos meus irmãos e irmãs. E que a vida de cada um deles nunca mais seja a mesma. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus. A oração que Jesus fez especialmente para nós, cristãos. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esta oração é especial, pois foi feita pelo próprio Senhor Jesus por todos os que nele creem, como Salvador e o seguem. Esta oração está registrada no Evangelho de João, capítulo 17, e é chamada oração sacerdotal. Ela foi proferida por Jesus após a última ceia, antes da agonia experimentada por ele no Getsêmani. Trata-se de uma intercessão não somente pela vida dos discípulos, mas também por todos que futuramente viessem a crer nele. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu sustentado pelas orações de alguém? Durante muito tempo, minha vida foi sustentada pela oração de minha mãe. E eu entendi o quanto é importante a oração de intercessão. Às vezes, as lutas são tão grandes que pensamos que não vamos conseguir superá-las. Mas é nessa hora que devemos colocar a nossa fé em ação e acreditar no Deus que faz o impossível. Se você está passando por uma crise em alguma área da sua vida, entregue o seu coração a Jesus e entenda que você já tem tudo dentro de você para vencer seus problemas. E nunca se esqueça disso. Você não está sozinho. Mesmo que você não tenha pessoas à sua volta para pedir ajuda, fique em paz, porque antes mesmo de você nascer, Jesus orou por você. Isso mesmo. A Bíblia diz que pouco antes de Cristo dar a sua vida na cruz, em favor dos pecadores, ele fez uma oração de intercessão, não somente pelos seus discípulos, mas por todos que um dia creriam nele. Então, se você se arrependeu de seus pecados e recebeu Jesus como seu único Salvador, esta oração foi feita para você. Abra o seu coração e ouça até o final para você entender quais foram os principais motivos pelos quais ele orou. Em João capítulo 17 está escrito: Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para os céus e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus e tu os deste para mim. Eles têm obedecido a tua mensagem e agora sabem que tudo o que tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam,
e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles e para que eu também esteja unido com eles. Perceba que Jesus não pediu somente que o Pai nos protegesse do mal, nos ajudasse a viver em santidade e que vivêssemos em comunhão com Ele, mas principalmente que preservássemos o amor e a união entre os irmãos. A unidade é muito importante, porque Jesus disse que as pessoas saberão que somos seus seguidores se amarmos uns aos outros. João 13:35. Eu sei que todos nós temos falhas e nem sempre iremos concordar com as atitudes e opiniões dos outros, mas ainda assim precisamos viver em união. Deus não está pedindo nada que Ele já não tenha feito. Se Ele pode tolerar nossos erros, por que não posso tolerar os erros dos outros? Se Deus não exige a nossa perfeição, por que devemos exigi-la dos nossos irmãos? Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Jesus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós quando esteve aqui
neste mundo. Essa oração retrata o tamanho do amor que tens por nós. O Senhor é nosso maior exemplo de vida. Ensinou a todos nós como viver, como nos comportar, como orar. E ainda o Senhor está vivo em nós. O Senhor vive em nós e nós vivemos em Ti. Oh glória, quanta alegria! Nós nesse momento agradecemos pelo sacrifício de cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Acreditamos no seu sacrifício. Acreditamos, Senhor, e seguimos cheios de fé, de graça, de força e de coragem. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos pertence, aleluia! No Salmo 37, versículo 4 diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Começando esta mensagem com uma afirmação: se você tem Deus na sua vida, você tem tudo. A Bíblia mostra que Deus tem o melhor para mim e para você hoje, que é muito mais do que bênçãos, é a própria presença dele conosco. Então, coloque o Senhor como foco principal de sua vida e as bênçãos te alcançarão. Assim como está escrito neste salmo no início desta mensagem. Deus é infinitamente maior do que nossa mente consegue compreender. Ainda que cada pessoa do mundo te conte um segredo a respeito de Deus, mesmo assim, você não teria conhecido nem metade de quem o Senhor é. Aliás, é por isso que aqueles que recebem Jesus como seu Salvador terão a vida eterna, porque vai levar a eternidade inteira para você saber quem Deus é. Mas existe uma coisa que você precisa saber a respeito de Deus hoje. Talvez você já saiba, nesse caso precisa apenas se lembrar disso. É que o Deus grande e poderoso é nosso. Isso mesmo. Ele é o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Criador e muito mais. Assim como nós pertencemos a Ele, Ele também pertence a nós, para que desfrutemos da sua presença em nossa vida. Oh, glória! O rei Davi entendia muito bem isso. Ele mesmo afirmou que o Senhor era o maior bem que ele poderia ter. Veja o que ele disse no Salmo 16, versículos 2 e 5. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tem bem nenhum além de ti. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Aí pode vir a pergunta: mas o que significa que Deus é nosso? Significa que tudo que você possui nele, você nunca irá perder. A Bíblia diz que quando você se arrepende dos seus pecados e crê na morte e ressurreição de Jesus, você se torna filho de Deus e herdeiro de tudo o que é dele. Ou seja, em Deus você tem a salvação, a vida eterna, perdão dos seus pecados e uma alegria infinita. Nele você encontra força para as dificuldades, sabedoria para lidar com os problemas, para criar seus filhos, ânimo para vencer a depressão, paz para curar a sua ansiedade. No Senhor você recebe descanso para o seu estresse, consolo para o seu desespero, amor para seu coração ferido. Tudo isso e muito mais já é seu. Você não irá receber no futuro. Já está à sua disposição para você desfrutar agora e não apenas na eternidade. Se o Senhor é o seu Deus, você pode viver essas coisas na sua vida neste exato momento.
Mas, infelizmente, nós gastamos muito tempo pedindo coisas para Deus, em vez de desfrutar das bênçãos que já possuímos. Muitos dos nossos pedidos de oração são coisas passageiras, o que não terão nenhuma importância no futuro. E enquanto focamos apenas no que queremos, esquecemos que já temos a maior bênção de todos, o próprio Deus conosco. O interessante é que, quando nos deleitamos na presença dele, adorando, agradecendo e meditando na sua palavra, a nossa vida é transformada e todos os nossos caminhos são endireitados. Isso porque o Senhor fica feliz quando desejamos mais a sua presença do que as bênçãos que ele pode nos dar. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, somos muito gratos e temos o suficiente. Temos a Ti. Jesus é mais que suficiente para a nossa vida. Obrigado, meu Deus amado, por ter nos dado seu Filho muito amado para morrer por nós. Não poderíamos receber prova de amor maior do que esta. Não existem palavras para agradecer, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Três estratégias do diabo para descobrir o que você está pensando. Ele pode ler nossos pensamentos? No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 16 diz: Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Neste vídeo, você vai saber se o diabo pode ler nossos pensamentos e se ele coloca pensamentos em nossa mente. Assista até o final e conheça as três estratégias do diabo para tentar descobrir o que você está pensando. Hoje vou responder uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Será que o diabo pode ler os nossos pensamentos? Será que ele consegue saber o que nós estamos pensando, assim como Deus? Eu sei que muitas pessoas sofrem porque não conseguem parar de pensar coisas ruins. E geralmente é porque estão enfrentando lutas e tentações. Mas a Bíblia também diz que o diabo lança setas inflamadas em nossa mente. E nós achamos que esses pensamentos vêm de nós, mas não são. O diabo é que sopra na nossa mente e nós precisamos usar a fé para vencer o ataque espiritual. Conforme diz na passagem no início da mensagem, em Efésios 6,16. Mas vamos voltar ao assunto para ver se o diabo pode ler os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que Deus tem alguns atributos que ninguém mais tem. Ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Ele também é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também é onipotente, porque ele pode tudo. Esses atributos mostram que Deus conhece todos os nossos pensamentos e não tem como esconder nada dele. Veja o que diz o Salmo 139, versículos 4 a 6. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. O diabo, porém, é limitado, porque ele não tem os atributos de Deus. Mas aí vem uma outra pergunta. Então por que muitas vezes nós estamos pensando em fazer algo errado
e o inimigo coloca uma tentação bem na nossa frente? A resposta é que Satanás tem as suas estratégias para tentar descobrir o que estamos pensando. Eu vou citar 3 delas. A primeira é que o diabo pode saber o que nós pensamos pela observação. Eu não sei se você é casado, tem filhos ou um amigo muito próximo, mas você sabe que só de observar a maneira deles agirem, o tom da voz, dá para saber se estão fazendo alguma coisa errada. E é assim que o diabo faz. Ele fica observando os filhos de Deus para ver se encontra uma brecha. Veja o que Deus perguntou a ele a respeito de Jó, em Jó, capítulo 1, versículos 7 e 8. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus sabe que o diabo fica nos observando. Por isso a Bíblia diz que devemos vigiar, porque o nosso inimigo anda ao nosso redor como o leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Segundo, o diabo pode saber o que nós pensamos pela manipulação. Como eu disse, ele coloca tentações na nossa frente, usa demônios e até pessoas que estão afastadas de Deus para roubar a nossa paz e nos enfraquecer. Então ele fica observando qual será a nossa reação. E a partir disso, ele sabe se o pecado nos seduziu. Se começamos a pensar em desistir ou se guardamos mágoa no coração, por exemplo. Em terceiro lugar, o diabo pode saber o que nós pensamos pelo conhecimento que tem do ser humano. Não podemos esquecer que Satanás existe há milhares de anos e ele sabe tudo sobre a natureza humana, suas cobiças, necessidades e o modo como as pessoas agem e reagem em cada situação. Ele tentou usar esse conhecimento até mesmo contra Jesus, quando percebeu que ele estava fraco no deserto, e tentou fazê-lo cair em tentação. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4, versículos 2 e 3. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Eu tenho certeza que o diabo não sabia o que Jesus estava pensando, mas ele supôs que aquele era o momento ideal para oferecer a tentação. Mas Jesus não caiu, pois, caso contrário, nós não teríamos mais a chance da salvação. Então, meu irmão e minha irmã, o meu conselho é que você vigie os seus pensamentos, porque tudo começa a partir da sua mente, sejam coisas boas ou ruins. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, temos um inimigo que nos perturba constantemente. Neste momento, assumimos a autoridade que nos foi concedida pelo nome de Jesus. Temos autoridade sobre o inimigo. Ainda, Pai, Jesus o derrotou na cruz. Ele é um derrotado. Que todos os seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem fiquem atentos e vigiem. Que seja claro essas 3 estratégias do inimigo para descobrir o que estamos pensando: a manipulação, a observação e o conhecimento. Assim nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas.
Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.